TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Semana de estreia para Lajadense e Inter no Campeonato Gaúcho. O Grêmio já joga a segunda na próxima quinta contra o Aimoré. É agora no Papo de Boleiro. Papo de Boleiro no ar, hoje devidamente muito bem acompanhado, depois de alguns monólogos até, Helena, eu sozinho, e veio alguns convidados aqui com a gente, mas agora, realmente, agora muito bem acompanhado. A Helena está de volta aí, tanto no Jornal Informativo, e agora me ajudando essa semana com o seu Márcio Souza. Parece que vai emendar os 60 dias já de férias, né? Sim, vai ficar. Helena, estamos aqui a semana de estreia aí, tanto para Inter quanto para Lajadense nesse gauchão. Lembrando que os dois times tiveram suas partidas adiadas do final de semana. Conturbado esse exatamente. Né, Pô, a gente esperava alguns jogos aí. A gente teve sua partida adiada já na outra sexta-feira, ainda em função de alguns transtornos. O clima tem sido cruel. E por o Aimoré não ter conseguido alguns registros no estádio Cristo Rei. Muro caindo, né? O Inter teve a questão dos temporais de Porto Alegre na sexta-feira, que avassalou a nossa capital aí, e teve o jogo remarcado para o sábado agora, e o Lajadense joga no domingo. Mas antes disso, tem a partida agora do meio de semana. Falar um pouquinho de Lajadense. Lajadense enfrenta o Juventude aqui no estádio Alviazul. Jogo amanhã, 19 horas e 30 minutos. Já tem valores de ingresso, já tem tudo. Helena, o que dá para esperar desse Lajadense aí que mais um ano inicia a competição querendo lutar pelo título interior, pelo menos, né? Eu acho que antes do título do interior, o Lajadense sempre pensa em se manter na elite, que é uma coisa que tem feito com muita propriedade desde que voltou para o gauchão lá em 2011, e acho que sempre esse é o ponto inicial, porque o Lajadense assim, parece que aprendeu uma forma de fazer bom futebol pagando pouco, sabe? Só que teve uma mudança bastante forte, né, do ano passado para cá. Verdade. O Vink estava 1 ano e meio, isso conta muito, sabe? É uma comissão técnica nova, tem diversos jogadores novos, mas assim, eu acho que o clima é o mesmo. É o clima aquele de otimismo, de se fazer novamente um bom trabalho. E se de quebra conseguir o título do interior e novamente vaga para competições nacionais, fica perfeito. Eu acho que as direções do Lajadense têm conseguido ser competentes. Nesse sentido, né? Nas últimas temporadas mostrou competência, e como sempre é o mesmo grupo que só reveza as posições e se mantém assim o departamento de futebol, o Thales lá na gerência, E aí eu acho que é positivo, é uma expectativa de novo positiva de a gente conseguir honrar novamente aí Lajeado e região. Semana passada até eu estava conversando com o presidente Everton Giovanella a respeito dessa questão do rebaixamento que tu trouxe agora para nós. Conversando com ele disse, a mídia sempre coloca o Lajadense como um dos candidatos ao rebaixamento. Mas se tu pegar os amistosos e torneios preparatórios de início de temporada, todo o rebaixamento, lembrando de cair em 13 esse ano, é uma realidade para todo mundo, né? Talvez tirando o Brasil de Pelotas, que teve uma estrutura um pouco mais em função até da própria Campeonato Brasileiro da Série B, que vai lutar nesse ano, talvez aí eu acho que está todo mundo no mesmo barco. Né? Mas já tomou 3, né? E num campeonato curto assim. Faltou perna pro Brasil. E onde vão cair 3... Isso é bem... E assim, a gente já viu assim, lógico que é muito cedo para falar, mas na primeira rodada tu já pode ir apontando os candidatos, assim. Tem gente que perdeu 3-0 em casa, como o Passo Fundo, isso é bem exatamente complicado. Então eu acho assim que vai ser tranquilo nesse sentido. Eu te confesso que eu não vi o Lajadense, porque no fim de semana que jogou aqui estava ou de folga ou eu estive de férias, então eu acompanhei assim mais os treinos, mas o próprio Diogo falou que o Lajadense tem um jogo com um time com ataque muito veloz, exatamente. E eu acho que assim, teve bastante tempo para trabalhar. Isso não deve faltou. Teve uma mudança aí de preparação física no caminho aí, mas pegou o Guidini, que já tem muita experiência, que a gente já conhece o trabalho dele, e assim, para mim a expectativa é a melhor possível. Eu acho que nesse jogo contra o Juventude, principalmente, depois desse teste que não houve contra o Aimoré, que acabou remanejado pro próximo final de semana de Carnaval. Foi bom. Pois é, eu acho que cria uma expectativa maior, né? Porque é um jogo grande, né? E assim, você já viu o adversário?
Já dá para tirar uma base, já dá para ver o que tem que cuidar. Uma base bem próxima, até foi um dos adversários nesse torneio pentacolor que a gente disputou lá em Veranópolis, até com derrota, né? Então dá para se tirar bastante lições aí, até para não repetir. E vai jogar em casa, né? Exatamente. Porque o Lajadense, a maioria das vezes, jogou fora na preparação, e eu acho que o saldo foi bem positivo, né? A gente estava conversando isso há pouco na redação. O saldo foi bem positivo e a gente torce aí para que o nosso verdade, isso foi uma azul... coisa que também a gente conversou durante a semana até com o Thales e tudo mais, falando dos últimos anos, assim, a preparação foi uma das mais fortes, né? A gente pegou adversários aí tirando, claro, primeiro jogo teste lá contra o Floriano de Bom Retiro, mas foi um teste mais para dar ritmo, soltar musculatura e tudo mais. Mas poucos dias treinando, exatamente, né? mas se tu pegar o resto, assim, com Glória, esse torneio contra o Veranópolis, o próprio Passo Fundo, foram adversários que hoje são adversários de elite, né, do Campeonato Gaúcho. O Veranópolis é um dos que mais investiu também, no interior do também. estado, não começou bem, mas é um time de respeito, um time que trabalhou, a começar pela comissão técnica. É verdade. Tirou o Vinck aqui do Lajadense com uma proposta irrecusável, mas todo mundo fala do Gauchão, mas eu acho que o Gauchão, eu tava com saudade. O Gauchão é um campeonato bom, tem as nossas características aqui, eu tô bem empolgada para já trabalhar amanhã. Esse ano é bem curtíssimo, curtíssimo. Quem dormiu no ponto não vai ter tempo. Lembrando que muitas equipes, recuperar. O Lajadense ainda não jogou essa sua primeira partida, mas quem já jogou tem apenas 12 partidas aí para fugir desse rebaixamento. Que são 3, eu volto a repetir, são 3, é uma situação bem complicada, não dá para dar moleza que já vai ficar lá na parte de baixo da tabela. Verdade. Quem também estreia essa semana agora de meio, amanhã o jogo, às 21h45, é o Inter. O Inter enfrenta o São José lá no estádio Pastaré, no gramado sintético lá do estádio do Zequinha, em jogo que vale além da primeira rodada para Inter, mas não para o São José, que vem de vitória sobre o Passo Fundo por 3-0, vale o título da Recopa. Vitória fora de casa? Baita vitória fora de casa. Ano passado era o Lajadense que estava nessa situação. É verdade. Disputando a Recopa e ganhando. Exatamente. Né? O Inter vitória nos pênaltis, né? Ganhamos nos pênaltis aqui no estádio Avezzano. 1-1 no tempo normal. Isso aí, vitória nos pênaltis. Então agora essa partida do Inter aí às 21h45 de amanhã vale, além da primeira rodada pro time colorado, o título da Recopa contra o São José. Título esse que o Inter eu acho que tem um só, já disputou vários aí. Me lembro que perdeu pro Pelotas, perdeu pro Lajadense. O Inter não costuma ganhar a Recopa Gaúcha, né? Não muito chegar na Recopa, não. Ele quer só título maior, tá? É verdade. Tá ficando abusado. Mas amanhã, então, essa preparação, o Inter se aguarda. Não teve esse jogo adiado do Ipiranga no final de semana. Esse jogo acontece no próximo sábado, também no Beira-Rio, né, em jogo remarcado em função dos estragos de Porto Alegre. Então o Inter entra em campo amanhã. Acompanha o Inter na Primeira Liga, Helena. O que tu achou desse time do técnico do Agel Fux nesse ano e tal? Algumas peças mudaram e tal, mas o Inter, a base se manteve, né? É que naquele jogo também não dá para cobrar muito, né? É uma situação que, como o Lajadense está trabalhando desde começo de dezembro, o Inter começou a trabalhar agora. Então, sim. Esse começo de temporada sempre é mais complicado para o Inter e até por isso é um fator dos quais ele perde a Recopa. Lógico que claro. A grandeza do Inter sempre vai ser respeitada, mas se eles não estão bem preparados, eles são humanos também, exatamente. Então é pouco tempo de preparação, é bem apertado o calendário para eles. O Inter teve essa viagem para os Estados Unidos, eu acho que também, além da preparação lá, teve o desgaste, querendo ou não, de viagem e tudo mais, uma né? Outra temperatura, exatamente. Mas é o time bom. O Inter sempre começa um ano com aquela expectativa de um time bom. Sacha agora aí já mostrando recuperando o seu futebol. Não tem o Valdívia, né? E tem exatamente. O Inter sempre tem uma opção assim legal. O Inter pode confirmar hoje, a gente tem noticiou no Jornal Informativo a questão do Henrique Almeida. O Inter trabalha com uma questão de proposta com o Botafogo. Esse jogador tem o passe vinculado ao Botafogo, mas conseguiu a liberação na justiça dos seus direitos econômicos. E o Inter, por medo de correr algum risco, até pensando em Leandro Damião, que está retornando da Espanha, onde não acabou acertando suas tratativas com o Betis. O Inter a situação do Damião. E o Damião tem 3 dias para fechar com algum clube aí, senão fica parado. Ou senão vai jogar na China, que a janela ainda tem mais um pouco, o Emirados Árabes, mas pelas pretensões do jogador, talvez
acaba acertando aí por qualquer valor, vamos dizer assim, só para se manter atuando nesse semestre. Então, voltando ainda do Henrique Almeida, o Inter trabalha com essa possibilidade e cogita envolver alguns jogadores na troca. O Rafael Moura é um dos jogadores que interessa ao próprio Botafogo, então ele podia fazer um troca-troca, além de uma parte em dinheiro para ter o Henrique Almeida, sem ter essa condição de justiça aí que pode atrapalhar a transação do jogador mais para frente. Falando um pouquinho do Grêmio, o Grêmio volta a atuar pelo Gauchão somente na quinta-feira, enfrenta o Aimoré na Arena, jogo marcado para as 19h30, lá no estádio gremista. O Grêmio que vem de vitória sobre o Brasil de Pelotas. Até me surpreendeu positivamente. Segundo tempo do Grêmio impecável, né? Eu achei que ia ter mais dificuldade diante do Brasil. A gente estava fazendo aquelas apostas bobas que a gente faz antes de começar o jogo. Lá em casa a gente faz muito disso. A gente estava viajando, aí voltou em tempo de ver o jogo e me surpreendeu positivamente. Eu achei que pelo trabalho que o Brasil Uma peça, fez, né? Uma peça. Sim. Uma peça. Mudar o Maicon e botar pro seu lugar o Grêmio. Três volantes. Isso aí. Trocou no segundo tempo, voltou aquele Grêmio de toque de bola, de jogada bonita. De posse de bola, mais importante. Posse e aquelas jogadas bonitas. De velocidade, exatamente. Os gols foram bonitos. Sim, sim. O Maicon está se mostrando que assim, o acerto da direção do Grêmio manter o Maicon. Aquele passe que ele fez lá pro terceiro gol do Grêmio, isso é coisa rara do Brasil, né? Tá faltando mais um volante, esse né? talento. Ele é um volante que joga, né? E eu acho que assim, contra o Brasil foi meio exagerado começar com todos aqueles cuidados, e no segundo tempo assim me pareceu que o Grêmio voltou a ser aquele Grêmio da temporada passada, né? Aquele futebol do Roger aí que encantou o Brasil. Exatamente. Fala mais de Grêmio amanhã, de Inter, de Lajadense, projetando aí a partida do Alves Azul aqui no estádio em Lajeado, a estreia do Lajadense nesse gauchão. Vou dar uma passadinha só no placar aqui, hoje tem a abertura da Libertadores. A pré-Libertadores começa nessa noite às 20h30, tem Huracan e Caracas da Venezuela, e às 22h45 o River Plate do Uruguai enfrenta a Universidade do Chile. Papo de Boleiro fica por aqui, Helena. Amanhã tá comigo aqui de novo, né? Voltamos amanhã. Até, Um abraço. Tchau.